Muito bem, pessoal. Então aí você viu, né, a lista enorme de prefixos, né, e sufixos. Agora nós vamos conhecendo ainda mais alguns elementos mórficos. Antes de falarmos nos outros elementos mórficos, vamos falar dos infixos, né? O que são os infixos? Os infixos são também chamados de vogais e consoantes de ligação. Eles não são significativos e por isso não são considerados morfemas. Entram na formação das palavras para facilitar a pronúncia. Então, quando você ouvir falar de consoante, né, e vogal de ligação, saiba que nós não estamos falando de um morfema, mas eles entram. Para que eles servem? Eles servem apenas para facilitar a pronúncia. Por exemplo, digamos aqui a palavra café. Eu tenho a palavra café, mas, né, o eira ficaria cafeeira. Aí veja só que essa pronúncia cafeeira ficaria feia. Aí nós temos aqui, ó, o acréscimo de um T, que é chamado de consoante de ligação. E aí nós temos a palavra cafeteira. Cupim, olha só, radical, né? Aí eu tenho aqui, ó, mais o ao, né? Ficaria capinmal, né? Ficaria feio. Aí o que a gente faz? Coloca-se um Z, acrescenta-se um Z, olha aí, ó. Aí o Z se junta aqui com o radical, ficando, portanto, capinzal. Então, esse Z, esse T, eles não são morfemas, né? Aqui eu tenho uma consoante de ligação, ele é também aqui uma consoante de ligação. Eu tenho, ó, rod, que é o radical, mais o, mais via. Fica, portanto, rodovia. Tá? Então, isso aqui, pessoal, não é, olha, isso aqui não é uma vogal temática, tá? É uma vogal de ligação, certo? Então, isso aqui é chamado de infixo. Muita atenção para isso. Então, agora sim, nós vamos falar da vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática é aquela que se junta ao radical de uma palavra para permitir que ela receba outros elementos que indicam noções gramaticais, gênero, número, tempo. A vogal temática aparece em verbos, né, em nomes, no caso, substantivos e adjetivos, e em pronomes. É interessante que você entenda, a vogal temática, ela vai se juntar ao radical para permitir, para preparar a palavra para receber, né, os outros morfemas gramaticais, que podem ser, no caso, as desinências, ok? Então, a vogal temática, ela pode ser verbal, pode ser tanto verbal como nominal. Então, vamos ver aqui, no caso, a vogal temática verbal. A vogal temática verbal, em verbos, no caso, a vogal temática indica a conjugação a que o verbo pertence. Quais são as três conjugações que nós temos? Ó, o AR, né, no caso, a vogal temática de primeira conjugação, ó, comprar, falar. Veja, esse A aqui, ó, observa que ele, no infinitivo aqui, ó, ele vai se juntar, ele vai dizer qual conjugação o verbo pertence. No caso aqui, ó, o A de AR, né, da primeira conjugação. Eu tenho aqui, ó, o ER, que é a segunda conjugação. Nós temos a vogal temática da segunda conjugação. Esse E aqui, ó, observa que ele se junta aqui, no caso, né, ao radical, ó, E, aqui no caso formando a segunda conjugação. E temos também o IR, né, vogal temática da terceira conjugação. Então, em verbos, a vogal temática indica a conjugação a que o verbo pertence. Agora, nós temos aqui uma observação. O verbo por, antigamente, apresentava a vogal temática E, ó, poer. Pertence, portanto, à segunda conjugação. Essa vogal temática conservou-se em alguns verbos, em alguns termos desse verbo. Por exemplo, pôs, pões, né? Puseram, põem e etc. Então, outro tipo de vogal temática é a vogal temática nominal. Então, você entendeu aí? A vogal temática se junta ao radical do verbo e forma o tema, que nós vamos ver daqui a pouco, que é mais um tipo de morfema, que é o tema. Entendido? Então, ela se junta ao radical, formando o tema, e no caso ela vai designar a conjugação daquele verbo. Então, nós temos aqui o que é uma vogal temática nominal. É uma vogal átona, o A, o E e o O, em final de substantivo e adjetivo. Por exemplo, ó, rosa. Esse rosa aqui, pessoal, é o quê? É o tema, é o radical, não é isso? Olha aí, ó, se juntou aqui, ó, ficou rosa. Então, esse aqui é a vogal temática, ó, casa.
O A aqui é a vogal temática. Em livro, o O é a vogal temática. Em lobo, o O é a vogal temática. Em dente, o E, a vogal temática. Análise, vogal temática. Peixe, cadeira e cliente, certo? A vogal temática também ocorre em derivados de verbo. Olha só, fingimento, aqui tem uma, olha só, derivou no caso do verbo fingir, né? Partição, derivou do verbo partir. Perdoável, derivou do verbo perdoar. Observa que em todos eles eu tenho uma vogal temática, beleza? Os nomes terminados em vogal tônica, no caso os oxítonas, não apresentam vogal temática. Pessoal, olha só. Para formar vogal temática, o O, o A, o E e o O, ele tem que ser átono, né? Se for vogal tônica, ele não é uma vogal temática. Por exemplo, ó, urubu, esse U aqui não é vogal temática. Dendê não é vogal temática. Sarará, esse A não é vogal temática. Café, esse E aqui não é vogal temática. Para ser uma vogal temática nominal, né, ele tem que ser átono e tem que estar no final de substantivos ou adjetivos. Temos mais uma observação, ó. Não confunda vogal temática nominal com desinência número de gênero, ou desinência nominal de gênero. Por exemplo, ó, a palavra casa. Esse A da casa, ele é vogal temática. Por quê? Não admite flexão de gênero. Pessoal, a vogal temática não admite flexão de gênero. Ó. Você não vai dizer o caso. Existe até a palavra caso, mas não com o sentido de feminino, de masculino de casa. Né? É o outro sentido. Né? Caso já é outra coisa, não tem nada a ver. Então, nesse caso, ó, vogal temática, aqui temos a vogal temática. Observa, não admite a flexão de gênero. Mas no caso de menina, aqui no caso, não é vogal temática. É o quê? É desinência numeral de gênero. Desinência, nós vamos ver daqui a pouquinho. Por quê? Porque admite a flexão de gênero. Eu digo menino, eu digo menina. Então, esse menino aí é o feminino de menino. Tá? Então, nesse caso, esse A não é vogal temática, pessoal. Ele é o quê? Desinência nominal de gênero. Livro, ó, livro, não existe a livra, né? Existe livro. Então, nesse caso aqui, sim, ó, é vogal temática. Por quê? Não admite a flexão de gênero. Mas quando eu digo cachorro, cachorro é desinência nominal de gênero, porque existe a palavra cachorra, certo? Então, admite flexão de gênero. Então, continuando aqui, ó, para os terminados em consoante, a vogal temática aparece apenas no plural, ó. Eu tenho a palavra mar, né, terminando em consoante. A vogal temática só vai aparecer no plural, mares. Eu tenho a palavra luz, né, a vogal temática vai aparecer luzes. Revólver, revólveres. Então, em palavras terminadas em consoantes, a vogal temática aparece apenas no plural. Mais uma atençãozinha aqui, ó. Se o nome terminar por outra letra que não seja o A, o E ou o O, é chamado de atemática, ou seja, sem tema. Exemplo, palavra rapaz, palavra fácil e etc. Né? Então, com isso, nós vamos agora entender o que é o tema, pessoal. O tema é simples. Ó. Se você entender o que é vogal temática, agora você vai entender o que é o tema. O tema é a união, né, do radical com a vogal temática. Então, quando você tem o radical com a vogal temática, você tem o tema. Por exemplo, cantaremos, né? Você tem ó, o cante, é o radical, mas o A, vogal temática, vai me dar o quê? Canta. Então, canta é o tema. Vogal temática mais radical. Ou radical mais vogal temática. Ó. Mala. Mala é mal, que é o radical, mais o A, vogal temática, que vai dar mala. Então, esse aqui é o tema, tá? Venderemos. Então, eu tenho vende, que é o radical, mas o E, que é a vogal temática, me dá o tema, que é vende, ok? Então, vimos aí o conceito de vogal temática, nós vimos o conceito de consoante de ligação, de vogal de ligação e o conceito de tema. Na próxima aula, nós vamos ver o conceito de desinência. Então, até a próxima aula.